Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, perdão. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Mateus 6, 12. Perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou aos nossos devedores. Meu irmão, minha irmã católica que me assiste, quantas vezes você já rezou isso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o coração cheio de amargura, cheio de raiva, porque não entendeu ainda o que é perdoar. Eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu não consigo, não. Ela podia ter feito tudo, mas aquilo foi demais. Não dá. Pastor, para com esse negócio que eu vou parar por aqui, vou ficar bravo contigo. Você está assim nesse espírito, meu irmão? Está querendo morder o cotovelo de raiva? Hoje é o dia da tua libertação. Hoje é o dia que vai quebrar cadeias que amarravam a tua compreensão. E Satanás tem te aprisionado, porque ele sabe que enquanto você não estiver em comunhão, enquanto você não for corpo, ser corpo é justamente estar em harmonia. Você imagina um braço beliscando o outro, um com raiva do outro, por ciúme, por inveja, quaisquer coisas que de repente ele se sinta enganado ou traído, sem harmonia. Como é que eu vou tocar violão se eu não tiver a mão esquerda que faça os acordes e a direita que dá o ritmo? O corpo de Cristo é assim. Já tem uma pregação no YouTube, você pode acompanhar sobre o corpo de Cristo, para você entender que o perdão ele é a condição sine qua non para que você possa viver as promessas de Deus na terra. Perdão, por definição, é basicamente a remissão de uma pena, ou de uma ofensa, ou de uma dívida, de uma desculpa. Tipo o indulto natalino, que a gente vê muito aí, alguns prisioneiros saindo, né? Essa espécie de perdão, irmãos advogados que me assistem essa noite vão entender bem, obviamente, como metáfora. Essa espécie de perdão da pena impõe a extinção da pena dos indivíduos beneficiados pelo direito. Conforme registro, até anotei aqui, artigo 107 do Código Penal. Ele é regulado por um decreto do Presidente da República, com base no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Olha como a lei dos homens é semelhante ao mundo espiritual. Assim como na Bíblia, lá em João 5,14, quando Jesus curou aquele paralítico mais de 30 anos doente, quer ser curado, pega a tua cama, levanta e anda. Depois ele vai para o templo, se apresenta lá para os fariseus, para os sacerdotes, e fica zombando dele. Será que ele está curado mesmo? Depois de acontecer tudo isso, eu não tenho tempo para ler aqui, só o versículo 14. Jesus encontrou com esse camarada lá no templo e disse para ele: eis que tu já estás curado, tu já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. A partir do momento que Deus fala, perdoado estão os teus pecados, vai, não peques mais, o negócio fica sério, meu irmão. Para que nós andemos no caminho que é estreito. Esse relacionamento com Deus, ele parte justamente desse perdão, que ele é um ato de decisão no que se refere às questões internas que perturbam a paz de um indivíduo. E a falta deste perdão, ela vai produzir raiz de amargura. Há muitas pessoas que estão hoje em igrejas, fazendo campanhas, dando seus dízimos, fazendo de tudo, até cestas básicas, aconselhando pessoas, mas o coração cheio de amargura, cheio de ódio. O tempo passou, as pessoas se afastaram daqueles relacionamentos, daquelas relações que corroboraram para que esse tipo de sentimento despertasse, às vezes até na família. Não mexe nisso, que isso tá bom assim. Não toca nesse assunto. Tu não tá vendo que eu tô bem assim? Experimenta falar com alguém que você sabe que foi afligido ou afligida por alguma dessas circunstâncias, e quando você mexe é como cutucar uma onça com vara curta. É como você mexer com quem está quieto, ou seja, aquilo não foi resolvido, aquilo não foi digerido, aquilo não foi perdoado. Porque não houve uma espontaneidade, uma decisão. Perdão é decisão, meus irmãos. As pessoas pensam que perdão é meramente desculpa, como quem pisa no pé de alguém sem querer e se desculpa, lamenta aquele episódio. Não, é algo muito mais intrínseco, é muito mais profundo, porque aquele perdão, ele é fruto de uma relação que a pessoa foi lesada de alguma forma, seja no campo emocional, no campo financeiro. É uma traição, na verdade, que a pessoa sofreu. É um desapontamento, é uma decepção. Por isso que a gente costuma dizer que um dos piores sentimentos que a gente pode ter com pessoas que a gente ama é se decepcionar com ela. E a gente acaba ficando irado, começa a ficar revoltado e muitas vezes nos tornamos pessoas rixosas. A gente vê muitos irmãos que até para nos saudar, especialmente no tempo de igreja, eu cansei de ver. Qual o seu, meu irmão? Tu não vê um sorriso, querendo mostrar uma pseudo-santidade só porque ele jejua, porque ele ora, porque ele se consagra.
irmãos porque ele não adultera, ele não rouba, não mata, mas o coração cheio de amargura. E olha o que essa palavra de Deus fala aqui essa noite em Efésios 4, de 26 a 32. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele nos alerta a não guardar ressentimento, aquele sentimento ruim que corrói a alma, que chega a dar dor no peito. As pessoas ficam postergando, levando para outros dias, e passa semana, meses, anos, e aquilo não sai de dentro. Não deixa que o nosso coração acolha esses ressentimentos. Não deixa. Mas sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos uns aos outros como Jesus nos perdoou. Isso é condição básica. É o Pai Nosso. Perdoai assim como nós estamos sendo perdoados. Ou perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Há uma condição aqui, que muitas vezes é só arremedo, que nem papagaio, e a pessoa não se dá conta do quão grave é isso. Você pedir para Deus, como se estivesse falando a verdade para Ele, Senhor, me perdoa assim como eu perdoo. E Deus fala para ti, deixa de ser mentiroso, tu está cheio de raiva, cheio de raiz de amargura, tira isso do teu coração. O escritor Hebreus fala no capítulo 12, versículo 15, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Tem pessoas que estão saindo da graça de Deus, cair da graça. Sabe o que é isso, irmãos? O quão sério é, por mais que você seja um religioso, há pastores, inclusive, com mágoas por outros pastores, eu canso de ver isso. Pessoas que abandonaram ministérios porque ficaram revoltados com as suas autoridades eclesiásticas, as quais não entenderam o processo de submissão, que é algo para Deus e não para o homem, porque não aprenderam a amar Deus no próximo. Então não aprenderam a respeitar Deus no próximo também. Eu lembro que eu fiquei 9 anos e meio ali na restauração, e muitos não entendiam aquele processo de submissão, porque nem obreiro eu era, e não queria ser. Eu não queria ser consagrado a nada. Eu estava ali cumprindo a prática desse evangelho, porque a única maneira do texto da Bíblia, da Escritura Sagrada, ser a boa nova, é quando ela se torna uma prática de vida. É como eu passar as notas do violão para você. Você tem aquelas revistinhas antigas, ou dentro da revistinha, de banquinha de revista. Comprava aquelas revistinhas com cifra, hoje tem tudo no site. E você fica vendo aquela cifra, mas não pega o violão para praticar. Aprende, mas não pratica. É por isso que você não consegue experimentar ou tocar o violão. Até comprou um instrumental lá encostado. Assim é a prática do Evangelho. Você pegou a Bíblia, não lê, não se alimenta, não procura conhecer essa verdade, para que ela deixe de ser apenas uma informação e passe a ser vida. É aí que você começa a sofrer o processo de metanoia, para você entender, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Caraca, meu, eu estou cheio de raiva de um cara que eu já não sei nem mais por que eu estou com raiva dele. É claro que tem pessoas que se afastam da gente e não querem essa reciprocidade do perdão, mas você, no teu coração, tem que estar pacificado, é uma decisão. Você vai ficando pesado. E essas pessoas vão ficando oprimidas, vão ficando doentes. Olha o que Provérbios 15, 13 fala. A alegria do coração transparece, formoseia o rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Muita gente com raiz de amargura, ela pode estar sorrindo só da boca para fora, mas por dentro ela chora, ela range os dentes, porque ela não consegue se perdoar muitas vezes, muito menos a outros. São pessoas funcionais, que só se dão bem com aquelas que lhe trazem algum tipo de vantagem. São pessoas rixosas pela própria natureza, não conseguem entender o que é realmente ter uma comunhão. Olha o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 25 e 26, é claro o que Deus fala aqui. E quando estiverem orando, você que está aí buscando Deus, eu oro todo dia, pastor, eu busco a presença de Deus. É para você agora essa palavra. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. É uma didática mais profunda aqui no Evangelho de Marcos do que aquela que já foi citada no Mateus capítulo 6, versículo 12. Percebe que a Escritura fala o tempo inteiro. Olha que Jesus aqui fala no Evangelho de Mateus para Pedro, no capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, eu estou sabendo aí que meu povo judeu aí perdoa só até 3 vezes, porque é uma lei judaica, era uma prática cultural deles. Você aprontava uma, ele perdoava. Aprontava 2, o judeu perdoava. Aprontava 3, ele perdoava. Na 4ª, vai-te embora daqui, não quero saber de ti. Mas aí Pedro, dando uma de astuto, de esperto, ele já pede para Jesus uma opinião. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus, obviamente o Deus encarnado, respondeu para ele: não, Pedro, não até 7, mas 70 vezes 7. A pessoa que é religiosa, ela faz matemática. 7 vezes 7, 49, 490 vezes. Então 491 não vou suportar mais. Não, é uma figura de linguagem, quase que uma metáfora que ele está fazendo aqui. É para você perdoar sempre, sempre. Por isso que Deus ele é compassivo, ele é complacente com o ser humano.
Por isso que ele enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, porque ele sabe que a gente é frágil nessa parte. A nossa carne milita contra o nosso espírito, então é natural a gente pecar, e o pecado faz que muitas vezes nós magoemos uns aos outros. E ao magoarmos uns aos outros, nós temos que ter a prática do perdão, porque da mesma forma que outros falham conosco, nós também falhamos com os outros. Mas tem que confessar esses pecados. Você tem que se abrir, você tem que rasgar a tua alma. A primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, verso 9, fala: se confessarmos os nossos pecados, não é em confessionário, você que é católico é católica. Ai, não me confessei esse mês para tomar a hóstia. Não tem nada a ver com isso. Isso é apenas um ato religioso. Não tem nada a ver com o evangelho, meu irmão. Acorda. Essa confissão é entre você e a pessoa que você está magoado. Pô, cara, aquilo que tu me fez tu não tinha que ter feito. Eu gosto de ti, cara. Por que você fez isso, mano? Ah, fiz mesmo e tal. Tudo bem, eu te perdoo. Não, eu fiz sem querer. Eu te perdoo. Não importa o que venha de lá para cá. O grande barato do perdão é quando você entende que é daqui para lá. É você não carregar mais o fardo. É você deixar a pessoa imbecil na imbecilidade dela, quando ela não tem o entendimento de que você está querendo libertar-se da imbecilidade dela e libertar dela de ser imbecil. É um processo que só quem tem um coração amoroso faz, porque a pessoa que está com o coração endurecido não consegue. Todas as epístolas de João, elas são escritas para um povo que é salvo, não para perdidos. Então quando João fala aqui para que nós confessemos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, prestem muita atenção. Você que frequenta igreja, cheguei lá, levantei minha mão, aceitei Jesus como meu Senhor. Naquele momento, se aquilo for verdadeiro, se aquilo for genuíno, ninguém conhece o teu coração, isso pode estar acontecendo agora aqui durante a reunião. Isso pode estar acontecendo agora enquanto você assiste esse vídeo no YouTube. Aí no teu quarto, na tua sala, onde tu estás, eu confesso tu como meu único Senhor. E você realmente abrir teu coração, nesse momento você está sendo perdoado por Deus. E esse perdão é um perdão judicial que a gente recebe de Deus. Olha como é profundo isso. É Deus agindo como juiz na tua vida. Esse perdão judicial automaticamente te catapulta para uma outra fase, para um outro estágio, para um outro nível de relacionamento com Deus. É a partir daí que você começa a buscar conhecer Deus através da sua palavra, através do comportamento. Eu sei que isso aqui entristece o Espírito Santo, eu não vou fazer. Eu sei que isso aqui entristece a Deus, eu vou deixar de fazer. As tuas práticas começam a mudar. E você muitas vezes começa a ter dúvida. E aí você sente a necessidade de estar convivendo com pessoas. Ou seja, se unir como grupo, se unir como corpo. Ou seja, ser igreja. O próprio Espírito Santo vai te ensinando. Você vai abrindo. Ah, mas aí daqui a pouco eu peco. Eu já me converti, eu já entendi, até já me batizei e peco. Para a religião você até já perdeu a salvação. Para o religioso, e você vai ter que fazer campanha, jejuns, dízimos, alguns, até a heresia dos trízimos, como barganha, como moeda de troca, sendo que Deus quer um coração arrependido. Davi era um homem exemplar com isso, ele sempre pecava e se jogava aos pés do Senhor. É claro que toda ação tem uma reação, todo pecado tem uma consequência, mas o perdão libera tua alma, tua salvação nunca vai ser impedida, entenda isso. O que Deus quer explicar aqui essa noite, que o perdão judicial de Deus é aquele único que acontece uma só vez, quando você professa Senhor Jesus como teu Deus. O perdão paternal é aquele perdão que nós cristãos, nós salvos, nós remidos, muitas vezes cometemos, porque somos frágeis também. Nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E podemos confiar que há um Deus que sempre vai nos perdoar. Ele é longânimo. Ele nos purifica de toda justiça. João faz isso claramente na sua carta. Agora entenda, irmãos, que Deus não é Deus para se zombrar, para se escarnecer. Lá em Mateus 24:3 ele fala: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, aquele que perseverar como filho de Deus, aquele que ainda que peque, ainda que faça coisa errada, ele não perde a salvação. Eu não quero pregar sobre salvação aqui, mas o perdão é condição sine qua non para que você seja salvo, porque você não tem como ser salvo com raiz de amargura, porque isso aí vai chamar juízo sobre ti mesmo. É a mesma arrogância que estava sobre Satanás. Já vou falar sobre isso. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Olha que lindo que Paulo escreve aqui, irmãos. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo vocês. E perdoo eles também. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, olha que coisa tremenda isso. Porque muitas vezes a religião ela coloca fardos, ou a tradição, ou alguém te condena a pedir perdão ou a perdoar por coisas que você não tem consciência de que de fato foi algo errado, mas a pessoa está se sentindo de alguma forma lesada. Você pede perdão para ela, mas Deus não tem que perdoar, porque aquilo não tem nada a ver com algo que possa ferir o Espírito de Deus. Perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Aqui é Paulo dizendo, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós.
pois não ignoramos as suas intenções. Há momentos que você magoa sem querer alguém, é aquela metáfora que eu usei, de você pisar no pé de alguém sem querer, alguém se magoar, e você entendendo que a pessoa tem a mente pequena, você tem que pedir perdão para ela por ter deixado o pé na frente. Me perdoa por eu ter deixado o meu pé embaixo do teu, mas fala com sinceridade, porque você entendeu que a mente dessa pessoa não é clara, não é iluminada para entender essa idiosincrasia que você está usando, porque não existe como uma forma de desperdoar. Porque o maior mistério que existe, irmãos, é quando você perdoa alguém, mesmo sabendo que aquela pessoa vai voltar a te prejudicar, porque ela não foi transformada, ela não tem o coração no altar, ela não foi renovada pela mente de Cristo. Não tem como desperdoar o que você já perdoou. Não é possível isso. O que já foi perdoado está perdoado. Por isso que Jesus fala, quantas vezes eu tenho que perdoar? Tantas quantas forem necessárias. Não dá para contabilizar isso. Agora Jesus é um Deus vivo, ele é o verbo encarnado. E antes dele vir aqui, em Crônicas já era falado, o próprio Deus Altíssimo ainda, lá do seu trono. No livro de Crônicas ele fala claramente, no capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, o povo de Deus, se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter, se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. São condições sine qua non que tem que ter. Você tem que se humilhar. Todo aquele que chega na presença de Deus, ele não pode chegar com arrogância, com soberba. Ele tem que se humilhar, orar, conversar com Deus, buscar a face dele, ou seja, conhecer mais a história do Evangelho, conhecer a história de Cristo, procurar entender o que aconteceu naquele passado que reflete até hoje no mundo espiritual, que é um livro que não caiu em caducidade. A Bíblia é um livro tão atual como qualquer jornal nacional que você possa achar, que tem a história das últimas horas, dos últimos dias, mas a Bíblia é tão atual, só que a leitura tem que ser feita com a mente de Cristo, com o olhar de Cristo, tendo Ele como base, Ele como pedra de esquina, Ele como referência, como chave interpretativa, como chave hermenêutica, como dizem os teólogos, para que essa leitura, para que essa compreensão seja segundo Deus. Aí você vai entender o que é esse processo que Deus impõe à humanidade para que ela seja perdoada e curada. Senão não adianta. Não adianta. Aí você vai estar incorrendo em coisas muito mais profundas. Essa rebeldia que muitos têm em não se subjugar a Deus pode, irmãos, entendo o que eu vou dizer aqui essa noite, pode até gerar um pecado muito mais profundo, muito mais sério, que possa até comprometer a tua salvação. Olha o que o Evangelho de Marcos nos fala no capítulo 3, versos 28 a 30. Diz o Senhor, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito do diabo, está com o espírito imundo quando ele fazia os milagres. E Jesus ministrou ele por várias vezes, casa dividida não prospera, reino dividido não prosperaria, diabo não pode brigar contra o diabo, vocês estão loucos. Eu tenho poder sobre o diabo. E eles não aceitavam. Muitos desses estão com condenação eterna, da mesma forma que Satanás, porque não há perdão para o diabo. Conforme está registrado no livro de Ezequiel 28, Isaías 14 e Apocalipse 12, acompanhe as referências embaixo e você terá compreensão mais abrangente do que eu estou falando aqui quanto à falta de perdão a Satanás. Por que Deus, aparentemente aos olhos de alguns, foi injusto em não perdoar o diabo? Deus criou o diabo com sabedoria, que não era diabo, ele era uma perfeição, ele era enfeitado com todo tipo de pedras preciosas, ungido como querubim guardião que habitava no Monte Santo de Deus, inculpável desde o dia que foi criado, até que tornando-se orgulhoso por causa da sua beleza, da sua arrogância, da sua presunção, ele disse no seu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas, acima das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Satanás por isso foi expulso do céu, sendo lançado à terra com a sua terça parte de anjos caídos. Você vai encontrar essas referências nesses livros que eu te passei. Por isso que Deus não suporta a arrogância, não suporta a soberba. E há muitas pessoas que começaram, através de uma raiz de amargura, a desenvolverem outros tipos de comportamentos espirituais, fruto da falta de perdão. E não se perdoam também por erros cometidos. Pessoas que estão aqui, que fizeram coisas erradas, que já foram perdoadas por outros, mas não se perdoam. É o que acontece com Satanás. É o mesmo espírito. Ele não está perdoado e também não quer perdoar. Porque ele não tem mais a graça que estava sobre ele quando ele morava no santuário do Altíssimo. E quando você começa a compreender esse mistério de não nos assemelharmos ao diabo, o Senhor não permite mais que ele seja salvo,
porque ele pecou contra o próprio Espírito de Deus. Nós, todavia, somos felizes por sermos frutos dessa longanimidade de Deus, que nos purifica de toda injustiça, como a primeira carta de João falou ali no capítulo 1, verso 9. Deus está sempre pronto a nos perdoar, desde que nós nos humilhemos, oremos, busquemos, nos entreguemos para Ele. Você vai estar em paz com Deus e automaticamente você vai conhecer esse Deus mais profundamente e vai conseguir estar em paz com aquelas pessoas que você fez mal ou que te fizeram mal. E você vai começar a quebrar cadeias. É uma verdadeira libertação que acontece muitas vezes até na família. Mas você precisa ter a atitude, o posicionamento, como aquele tema pregado na reunião passada. Você tem que procurar essas pessoas. E numa atitude, muitas vezes nem tocando no problema. Se aproxima por outro caminho com uma estratégia. Liga no aniversário, parabeniza, cria situações. Olha, aquilo que eu fiz assim, me perdoe. Você vai ver como a tua alma vai ficar leve. Lucas 6,37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Eu redundo no mesmo versículo que eu li no começo da reunião de hoje. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que vocês tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Sabemos que tem pessoas que estão à nossa volta que são verdadeiras cascas de ferida. A gente também conhece pessoas assim. E muitas vezes eu falo firme com ela: meu irmão, eu te amo, cara, deixa de ser idiota, me perdoa, não se sinta magoado com a minha sinceridade. Eu, como pastor, eu tenho que exortar, eu tenho que admoestar, eu tenho que corrigir. Porque às vezes por detrás daquela atitude imbecil tem um irmão em Cristo ali, que está cego, que está com a mente cauterizada. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Assim como ele capacita aqueles que escolhem, você vai ser capacitado a perdoar se você for nessa direção. Eu não sei como é que eu faço isso, eu estou cheio de raiva, eu estou cheio de amargura, mas eu não quero mais carregar esse peso, porque cada vez que eu me relaciono emocionalmente com essas memórias, com essas lembranças, eu sofro. Só que é muito mais além disso. Há pessoas que muitas vezes não estão conseguindo na sua conjugalidade desenvolver uma relação sadia, nem de oração, porque já carrega trauma de relacionamentos passados, foram se desconjugalizando, mas não foram perdoando. Há pessoas que acham que o simples fato de terem se separado vão começar uma vida nova, mas elas não se perdoaram naquela relação. Elas não tiveram consciência que muitas vezes elas foram culpadas por aquele divórcio. A culpa sempre é do outro, a culpa sempre é da outra. E há pessoas que estão em relacionamentos, escute isso, que não estão em conflitos, mas não se afinizam mais. O amor se desconjugalizou, como Paulo fala em 1 Coríntios 13, no último versículo. A fé é a esperança, mas o maior é o amor. Esse amor, ele não deixou de ser amor, mas não é mais um amor conjugal, e as pessoas estão casadas não mais umas com as outras, porém umas contra as outras, e ficam se autocomiserando. Será que sou eu que estou errada? Será que sou eu que estou errado? Quando na verdade aquela relação não cabe mais continuar. Tornaram-se irmãos, tornaram-se amigos, mas a religião faz com que as pessoas se aprisionem, se suportem, de forma tal que elas acabam se destruindo e muitas vezes se distanciando de Deus, porque vira um casado contra o outro. Mas aquilo que Deus uniu, ninguém separe, não separe o homem, pastor Jair. Claro que não. Quem disse que esses relacionamentos foram unidos por Deus? Ou você resolveu se unir e quis que Deus chancelasse algo que partiu da tua escolha? Porque nós muitas vezes, eu mesmo, quantas coisas eu incorri, quantos erros cometi pelo fato de não ter tido a consciência de que aquela atitude, aquele comportamento, aquela escolha, aquela relação não tinha nada a ver com Deus. Era o meu ego, era a minha arrogância, a minha soberba, a minha presunção. Eu virei um diabo naquela época, assim como o próprio Satanás, que por se achar um querubim iluminado no céu, ele achava que poderia ser mais do que o Criador. É essa natureza caída que Deus quer transformar no ser humano. Por isso que Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para que através do perdão nós alcancemos a sua misericórdia, e nesse processo nós entremos num processo de santificação. Nós entremos num entendimento maior, uma compreensão muito mais evoluída do que realmente significa ter a mente de Cristo, ser um filho de Deus, ser igreja, não uma instituição. Ainda que muitos, para compreender essa relação, precisem estar dentro desses lugares, cada qual na vocação para a qual foi chamado. Não me canso de falar 1 Coríntios 7,20, porque tem pessoas que não entendem, acham que a gente está fazendo apologia para que as pessoas saiam dos templos. Não! Não, há pessoas que até é bom continuar lá, para ver se lá elas aprendem a perdoar. Mas muda a tua reza, porque Deus não se agrada de vãs repetições. Para de rezar, perdoai os meus pecados assim como eu perdoo dos outros. Não, perdoa. Vai lá, te conserta com teu irmão antes da tua oferta. Quando você for entregar uma oferta, o teu dízimo,
que todo mês tu entrega certinho, mas está com uma contenda com teu irmão, com a tua irmã, vai lá e pede perdão para ela, para ele. Primeiro tem conserto. Eu fiz isso, irmãos. Foi uma experiência tremenda, tremenda, tremenda. Posso lhe garantir como testemunho vivo. E Deus sabe que eu não minto aqui, nesta ministração do momento da palavra sobre o tema perdão. Cheguei para a pessoa e pedi, olha, me perdoe, eu fui um bobo, eu me expressei mal, eu fui imaturo, eu fui menino. Nos derramamos em lágrimas e depois eu peguei aquele envelope e levei minha oferta no altar. Eu tenho certeza que naquele dia foi a oferta mais bem aceita no altar do Senhor. Foi uma oferta de viúva pobre, mas foi o meu melhor que eu dei ali. Eu estava em concordância com a palavra de Deus. Quando você trouxer essa escritura para uma prática de vida, ela deixa de ser só uma informação. Quando você parar de rezar, perdoa assim como eu perdoo, não, mas você de fato perdoar para poder ser perdoado, aí você vai começar a compreender os mistérios de Deus que Jesus ocultou aos sábios e as descortinou aos pequeninos. Perdão, condição sine qua non para você ser feliz nesta e na vida eterna. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia 20 de janeiro deste ano de 2021, na reunião do cordão. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas consolações e misericórdias do Espírito Santo de Deus estejam sendo derramadas sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do cordão. Fortaleça meu coração na sinceridade de ser. Aprendo a amar meu irmão, então eu consigo entender o que é viver em comunhão. Um cordão de 3 dobras fortaleça meu coração na sinceridade de ser. Aprendo a amar meu irmão, então eu consigo entender o que é viver em comunhão. É assim, sendo dois na presença de Deus, meu Senhor. Se um cair, o outro ajuda e levanta, resistindo ao e é assim entre os dois que até na tristeza a vida tem cor, e essa força da terceira dobra é o amor. Então eu consigo entender o que é viver em comunhão. É assim, sendo dois na presença de Deus, meu Senhor. Se um cair, o outro ajuda e levanta, resistindo ao é assim entre os dois que até na tristeza a vida tem cor, e essa força da terceira dobra é o amor.
todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Obrigada pela presença de todos.